Crescimento do ateísmo militante na internet, causas e implicações. Nos últimos anos, o ateísmo militante tem se tornado uma presença cada vez mais visível na internet. O que antes era uma posição filosófica marginalizada, hoje se manifesta em fóruns, redes sociais, vídeos e podcasts, com uma força que desafiam as instituições religiosas tradicionais. Esse fenômeno não é apenas uma tendência passageira, mas reflete transformações profundas na sociedade contemporânea, especialmente nas últimas 2 décadas. Se Deus existe, ele é uma péssima pessoa. Laísíssimos, mas por quê? Como você espera que eu acredite que um ser que faz com que pessoas que não acreditam nele ou não seguem as ideologias dele queimem no inferno pela eternidade seja uma boa pessoa? Assim, primeiramente eu não acredito nem que Deus exista. Até porque o maior argumento pra ele existir é um livro extremamente antigo que provavelmente foi escrito com o intuito de ficção que foi levado a sério. Enquanto as provas pra ele não existir e o universo ser baseado no acaso e regido por leis da física são incontáveis. Mas vamos supor por um tempo que esse ser místico, onipotente, onipresente e onisciente exista. Não, eu não acredito que um ser bom possa deixar que coisas horrorosas como o Holocausto aconteçam. Laísíssimos, mas o livre-arbítrio. Se Deus é onisciente, ele sabe... Segundo a doutrina cristã, Deus é todo bom. Ele é a essência da bondade, do amor. Ele é onisciente e ele é todo poderoso. E se você precisar, ele pode te ajudar. Inclusive diz Malaquias, né? Testai-me, ó, por favor, né? Pedi-me se e cumpri se eu não abrirei as comportas do céu e vos abençoarei, diz Malaquias. Então, segundo a doutrina cristã, Deus é todo poderoso, Deus é amor, Deus é onisciente, sabe tudo o que acontece e ele pode te ajudar se você precisar. Beleza? E aí eu vejo uma criança sendo estuprada todos os dias, às vezes pelo próprio pai, pelo avô, pelo tio, e eu penso, cadê Deus? Aí sempre vem gente falando assim, mas o livre-arbítrio, eu falo, e o livre-arbítrio da criança de não ser estuprada? Entende? São coisas que me levaram a questionar a existência de Deus. E são coisas que eu não achei resposta. Entende? E aí eu prefiro pensar assim, cara, ou Deus está assistindo e não faz nada, ou então ele não existe. Eu prefiro pensar que ele não existe. São esses e vários outros argumentos em podcasts na internet, que vem crescendo com o número de seguidores e também os influencers do neoateísmo militante, que vem fazendo bastante sucesso com os seus questionamentos totalmente equivocados sobre Deus, sobre a Bíblia, mas acaba dando certo pela falta de conhecimento que muitas pessoas têm. Boa parte desses argumentos eu já respondi aqui e aos poucos vai ser lançado vídeos. Então você pode também, no caso, visitar o nosso canal e ver vários vídeos referentes ao assunto. Porém, antes vamos falar o que é o ateísmo militante. Este termo refere-se a uma postura ativa e engajada contra a religião, não apenas pela negação da existência de divindades, mas também pelas críticas às instituições religiosas e suas influências na sociedade. Diferente do ateísmo passivo, que se limita à ausência de crença, o ateísmo militante busca questionar, debater e muitas vezes confrontar as bases dogmáticas que sustentam as religiões. Deus falou, quando vocês forem tomar uma terra, primeiro façam um tratado de paz com eles. Se os homens daquelas terras quiserem entregar as suas mulheres, entregar os seus filhos para serem vossos escravos, e eles quererem ser os vossos escravos para sempre, tem isso perpetuamente, e entregarem todos os seus bens a vocês e a terra deles, então vocês farão paz com eles. Porém, aí agora vem a parte mais delicada, porém, se eles não aceitarem entregar as vossas mulheres a vocês, para vocês, de graça, entregarem os vossos filhos para serem escravos, cite a cidade, toque fogo nela e mate todos. Deus de Israel. Assinado. Mas calma aí, Jesus. Assinado. Esse é o Deus de misericórdia. Assinado. Qual é o papel da internet nesse crescimento? A internet desempenha um papel crucial na disseminação do ateísmo militante. Plataformas como YouTube, Twitter e também outras especializadas oferecem espaço onde indivíduos podem expressar suas ideias, compartilhar conteúdos e debater com pessoas de diferentes partes do mundo. Essa conectividade permite que movimentos ateus
antes restritos a círculos acadêmicos ou pequenos grupos, alcancem uma audiência global. Além disso, a internet facilita o acesso a informações científicas, filosóficas e históricas que questionam as narrativas religiosas tradicionais. Documentários, palestras e debates online desafiando dogmas religiosos se tornaram populares, atraindo especialmente jovens em busca de resposta para questões existenciais. As principais causas que levam ao ateísmo. Você já se perguntou quais seriam? Diversos fatores contribuem para que uma pessoa adote o ateísmo como visão de mundo. Entre os mais significativos destaca-se, primeiro, busca por explicações racionais e científicas. O avanço da ciência proporcionou respostas para fenômenos antes atribuídos a causas sobrenaturais. A teoria da evolução, a cosmologia moderna e a neurociência oferecem explicações naturais para a origem da vida e do universo, reduzindo a necessidade de explicações religiosas. Esse é um dos exemplos, no caso, um dos motivos para o ateísmo, mas isso não passa de cientificismo, que no caso é a crença de acreditar apenas no que a ciência pode provar. A gente já refutou essa ideia aqui neste canal, e também a má compreensão e interpretação da narrativa da teoria da evolução, que muitos confundem com a teoria macroevolutiva e acabam também querendo destacar, ou melhor, descartar Deus da vida. Outro motivo são os problemas emocionais. Muitos ateus acabam, no caso, se decepcionando com a religião, com os enganos dos líderes religiosos ou até mesmo com as adversidades da vida, como perdas de entes queridos, doenças. Tudo isso faz com que a pessoa acabe não acreditando mais em Deus. Como eu sempre digo, o ateísmo não é uma questão racional, é uma questão emocional, de desespero. Muitos ateus acabam tentando camuflar e se disfarçar, se esconder com o pretexto de que é algo de pensamento crítico ou algo racional ser ateu. Porém, na verdade, o grande problema disso tudo é camuflar algo que está mais em conta e mais próximo de decepções emocionais. Quando você perde um ente querido ou alguma doença grave que você enfrenta, você acaba deixando de acreditar em Deus devido ao sofrimento. O sofrimento também é uma causa que faz com que as pessoas se tornem ateias. E eles, no caso, não têm aquele sentimento, aquela coragem de afirmar que é isso. Eles acabam dizendo e se camuflando no culto racional, dizendo que são universitários, que são pessoas de formação culto-acadêmica, disfarçam isso querendo dizer que são ateus porque não tem bases científicas a favor da existência de Deus. Porém, existem vários argumentos, como o argumento cosmológico, teleológico, o argumento racional, como acreditar, no caso, que tudo isso vem do nada. Muitos ateus acabam falando sobre pensamento crítico, mas eles não utilizam o pensamento crítico para questionar suas próprias crenças sobre não crer em Deus, sobre como o universo, como tudo surgiu do nada, se a própria vida, a existência aqui, mostra que os recursos naturais, todos eles dão suporte à vida humana, ou seja, a vida aqui na Terra foi planejada. Não teria como tudo isso ser fruto do acaso, da mera sorte. Temos aqui a água que dá suporte à vida, todos os recursos da natureza, as frutas, verduras, vegetais, que tem vitaminas, minerais, tudo isso para dar suporte à vida. Também tudo que a gente vê, a gente observa toda a constante antrópica, toda a complexidade que existe no universo, mostra que a vida foi criada com um propósito, com um objetivo. É como você vê um objeto, um copo. O copo foi criado com um propósito, encher de água ou de alguma bebida para poder ingerir. Mesma coisa a vida, como um computador, uma televisão, todos eles foram feitos com um propósito. Até a complexidade, não só do universo em si, mas também do corpo humano, mostra que tudo foi criado com um propósito, com um design inteligente, com a mente suprema. Mas muitos ateus não querem questionar, usar o pensamento crítico para questionar tais assuntos. Eles querem apenas questionar assuntos de controvérsia da Bíblia, de alguns trechos simples e irrelevantes da Bíblia. Eles acabam sempre levando ao pé da letra, chutando o balde e se tornando ateus. Outro ponto também são as críticas às instituições religiosas, que eu de fato concordo. Escândalos envolvendo líderes religiosos,
abusos de poder e casos de intolerância têm levado muitos a questionarem a moralidade dentro das igrejas e a integridade das instituições religiosas. A percepção da hipocrisia e corrupção dentro dessas instituições pode afastar indivíduos da fé, como a gente pode ver vários falsos profetas. Porém, isso aí não tem nada a ver com Deus. Jesus Cristo já adverte que vai ter vários falsos profetas e vai ter julgamento sobre eles, sobre que os enganam e brincam com a palavra de Deus e o Evangelho. Então, chutar o balde e se tornar ateu por isso não é algo muito inteligente. Temos também o que eles chamam de relativismo cultural e a globalização. A convivência com diversas culturas e religiões, facilitada pela globalização, permite que as pessoas vejam a religião como uma construção humana e não como uma verdade universal. A religião em si é até uma construção humana, é uma aglomeração. Tudo começa na Torre de Babel e tem várias pessoas querendo buscar a deuses. Porém, o Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião, é um estilo de vida comportamental que é feito para levar o homem a Deus. Em todas as outras religiões, você vê o ser humano em busca desesperada por um Deus. Já no Evangelho, você vê Deus se encarnando em um homem, que é Jesus Cristo, e vindo até o ser humano ensinar o estilo correto de viver, o estilo de vida que é o Evangelho. É totalmente diferente a religião do Evangelho de Jesus Cristo, que é um comportamento, um estilo de vida. A verdade é que quando você pergunta a alguém que é ateu sobre se ela acredita em Deus, ela fala, eu não tenho religião. Porém, ela confunde a questão de ter religião ou não e crer em Deus. Eu também posso dizer que não tenho religião, mas sou uma pessoa teísta, creio em Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa acha que quem não tem religião tem que não acreditar em Deus. Não tem nada a ver. Teísmo é uma coisa diferente de ter religião. Tem muitas pessoas por aí que não são religiosas, mesmo assim acreditam que Deus existe, ou no caso, há um Criador fora do universo, que é a coisa mais lógica. Todo mundo já nasce com a propensão para crer em Deus. Todo mundo que é independente de fazer parte de uma religião protestante, católica, seja qual for, sabe que Deus existe, que criou o universo. Até os ateus sabem que todo o contestamento dele, todas as reclamações são referentes ao Deus, Criador do céu e da terra. Então ele sabe que Deus existe, porém ele acaba tendo algum tipo de decepção emocional, algum trauma, alguma tristeza profunda que acaba não crendo mais na razão da criação. Eles acabam indo para o lado emocional. O ateísmo é sempre algo emocional, não é racional. Eles sempre levam para o lado da emoção e acabam chutando o balde. Tem críticas às religiões e etc. Por isso que eu digo que o ateísmo é mais algo emocional do que racional. Por isso você observa que sempre uma pessoa vai dizer que não tem religião e por isso se considera ateia, que se baseia mais na teoria da evolução, de uma compreensão errada. Até porque ela diz, eu acredito mais na teoria da evolução do que existe um Deus. Mas a teoria da evolução, ela não diz sobre a origem da vida. Ou outra pessoa diz, eu acredito mais no Big Bang do que na existência de Deus, da criação. Mas o Big Bang é o start inicial para que tenha vindo a vida, do que do nada trouxe as coisas. Do nada, nada é feito. É preciso ter um Criador por trás disso. A gente pode saber que Deus existe ou que há uma forte possibilidade dele existir. Nós temos argumentos como o argumento cosmológico, que é o argumento que fala que o universo teve um início. Também tem o argumento teleológico, que é o argumento que diz que a vida foi planejada. O argumento da lei moral. As profecias cumpridas nas Escrituras também é uma forte evidência. As evidências da ressurreição de Jesus. A intuição humana que nos diz que há um Deus e que este universo é um projeto e não fruto do acaso ou sorte. Você acha que acreditar que tudo isso é fruto do acaso é racional, é culto acadêmico? Óbvio que não. É mais algo que é deliberado e é consequência de traumas emocionais. Porém, não podemos, neste caso, encontrar Deus literalmente em alguma parte do universo. Não tem como eu saber que Deus existe ou provar cientificamente, pois no caso Deus não existe aqui no espaço-tempo. Deus está fora do espaço temporal, razão pela qual ele nunca vai aparecer como Deus a alguma pessoa desta terra.
Ou seja, para além disso, podemos dizer que de fato ele já apareceu fisicamente e pessoalmente entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. Os ateus tentam trazer na internet de que Jesus Cristo nunca existiu, mas há grandes equívocos, há grandes provas históricas também que Jesus Cristo esteve aqui na Terra e existiu. Mas os ateus querem usar e ressuscitar esse argumento hoje em dia, algo que já foi refutado. Aqueles que viviam na época viram os milagres, e nós que vivemos hoje podemos confirmar que esses milagres aconteceram, porque as testemunhas oculares destes milagres não hesitaram em permanecer firmes nestes testemunhos, mesmo diante de perseguição e morte. Portanto, Deus se revela como? Não fisicamente, na natureza, com o argumento cosmológico e teleológico. O argumento cosmológico que prova que o universo teve um início, um start, uma causa para esse efeito. O argumento teleológico que prova que tudo foi planejado. Se revela também em nossos corações, através do argumento da lei moral. Deus deixou uma lei moral em nossos corações. A gente sabe o que é certo e o que é errado, independente de a gente ser ateu, cristão, teísta ou ateísta. Nós sabemos que o que é certo e o que é errado. Há um absoluto moral dentro dos nossos corações e de nossas consciências. Deus se revela também nas Escrituras, argumento das profecias cumpridas. Não estou dizendo que Deus é atemporal, mas pelo menos o tempo como nós medimos, ele teve um começo. Eu vou colocar aqui, os cosmólogos que me perdoem, eu vou falar do Big Bang. Eu estou falando que muitas pessoas acham que o Big Bang não é o melhor modelo. Tá bom? Então eu vou colocar o Big Bang só à guisa de ilustração. Suponhamos que seja o modelo do Big Bang que está certo. Teve um instante, zero, em que tudo começou. Matéria, energia, tempo e espaço. Antes desse minuto zero não havia espaço. Não havia tempo. Isso pra mim é muito doido. Isso é muito louco. Não havia nada. Então, para ter tudo depois, eu tenho que ter uma causa disso, e é Aristóteles que fala isso. Eu tenho que ter uma causa primária que justifica a existência de tudo depois. Agora, essa causa primária não pode ser presa a nenhuma das coisas que vão surgir depois dela. Então, essa causa primária, em primeiro lugar, ela tem que ser eterna, porque ela criou o tempo. Então, ela existia antes do tempo. Essa causa primária tem que ser onipresente, porque não existiu espaço e ela já existia. Essa causa primária tem que ser intencional, porque as coisas passaram a existir com uma intenção. Até tem uma outra... eu quero lembrar quem foi o autor que perguntou isso, que ele falou o seguinte: por que a música ao invés de ruído? Por quê? Essa é a pergunta, porque tem que ter alguém que fez a partitura. Comparando as coisas numa orquestra, as coisas não são ruídos soltos. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem lógica, você falou, né? A cabeça, o cabelo, os olhos, o rosto. Nossa, muito legal. Você pode observar o argumento do arqueólogo, filósofo e teólogo Rodrigo Silva. Você observa que Deus, no caso, se revela de várias maneiras, também através do coração de todo ser humano. Há muitos que tentam contestar, e você observa que o ateísmo ele representa, no caso, o que ele diz. Ele diz que Deus não existe, porém boa parte, 90% dos argumentos ateístas é referente a reclamações ao caráter de Deus. Ou seja, nenhum ateu consegue provar a não existência de Deus, ou que Deus não existe, ou simplesmente provar que o universo pode ter surgido do nada, sem uma causa inicial. Eles não conseguem. O que eles conseguem é criticar a Bíblia e algumas atitudes de Deus do Velho Testamento, ignorando contextos históricos, culturais e da época. Eles ignoram tudo isso e só conseguem ter algumas críticas padrões referente à Bíblia. Algumas partes eles confundem descrição com prescrição e tudo isso causa essa grande confusão. Porém, Deus também se revela através do argumento da historicidade e ressurreição de Jesus Cristo. Então, o que mais os ateus querem? Seja lá qual for, de uma coisa podemos ter certeza: eles não têm desculpas nenhuma para a descrença, pois não é por falta de evidências que eles não creem. Eles estão já, como dizia o apóstolo Paulo, indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. Amigos e amados irmãos, chegamos mais ao final de um vídeo. A gente falou aqui um pouco sobre a militância dos ateus. Eu vou fazer aqui outro vídeo falando mais sobre a questão do neoateísmo,
que é uma nova propagação do ateísmo na internet, que muitos acabam pregando e tem, no caso, dominado a mente de muita gente. A pessoa precisa de conhecimento, e com 1% de conhecimento já é fácil se livrar de tudo isso que o ateísmo ensina. O pensamento crítico, ele só exerce em referente à Bíblia, a questões da religião. Algumas coisas eles estão certos, os ateus têm razão em algumas críticas que eles fazem referente às religiões, às heresias, aos líderes religiosos, ao evangelho da prosperidade, o evangelho da triunfalista, o evangelho também egocêntrico. Eles estão certos quando criticam essas questões, porém eles acabam chutando o balde e generalizam de uma maneira muito equivocada os argumentos, sempre, no caso, denotando algumas questões de contradições bíblicas, etc., que acabam tendo nem fundamento nem base. É um equívoco que eles, no caso, criticam aquilo que eles não sabem, que não tem muito conhecimento. E não estou julgando aqui, é normal não ter conhecimento, mas o grande problema é ficar criticando e levar pessoas ao erro, e também ensinando as pessoas só utilizar o pensamento crítico para a religião, para a crença em Deus, mas não utilizar o pensamento crítico contra as próprias crenças ateístas. Chegamos ao final do vídeo, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.